De todos os assuntos que aparecem nos concursos, existe um que é o preferido, que é essa questão de rotina de estudos, tá? Se você é uma pessoa que estuda para concursos públicos, você pode saber que ou você já passou por isso, ou eventualmente você vai passar por uma ponderação a respeito de como fazer, do que fazer, de como fazer melhor, e é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, tá? Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Fernando Mesquita, eu sou autor deste canal, que é hoje o maior canal de técnicas de preparação para provas e concursos públicos do país. E aqui a gente conversa sobre concurso público, a gente fala sobre residência médica, a gente fala sobre vestibular, a gente fala sobre preparação para provas, tá? Qual que é a ideia aqui? Eu quero trazer para você uma noção de como que você pode estruturar a sua semana perfeita. Esse vai ser o nosso objetivo aqui. Isso daqui vai ser uma espécie de um mini workshop. Você vai precisar aí ter em mão papel e caneta. Por quê? Porque esse papel e caneta eles vão te ajudar a contemplar um pouco melhor aí a forma como a gente vai trabalhar, fazer as suas anotações, fazer o seu próprio fluxo de trabalho, e isso vai te auxiliar bastante, tá? Eu quero trabalhar com você aqui alguns pontos. Essa aqui inclusive é a segunda vez que eu gravo este vídeo. A primeira vez eu gravei 25 minutos de vídeo e aí cheguei no final, o som tava com um problema, mas são coisas da internet. Eu fico feliz de sempre poder fazer melhor a segunda vez, tá? Vamos lá, estrutura básica da sua semana. A gente vai começar aqui adicionando estudo. Estudo por quê? Porque é uma escolha óbvia. Todo mundo que se prepara para concursos públicos, para provas em geral, vai precisar adicionar isso daqui em um alerta, tá? Se você tem filho, se você trabalha, se você faz faculdade, alguma versão disso daqui vai poder te auxiliar. Você vai ver que inclusive é uma mensagem recorrente que eu vou trazer aqui para você, de você não se deixar desanimar porque você acha que você está numa aparente desvantagem por qualquer razão dessas, porque você tem uma família, porque você tem que trabalhar, qualquer que seja a sua circunstância. A maior parte das pessoas que passam em prova são pessoas que trabalham, são pessoas que têm uma rotina semelhante à sua. E é claro que dependendo da situação em que você esteja, você vai sim precisar fazer alterações, tá? Só que estudo não vive sozinho. Além do estudo, a gente vai precisar de algumas outras atividades que também são bastante importantes, que vão ser aqui, ó, atividade física, meditação e sono. Essa daqui é a minha proposta, a gente vai falar sobre isso e não vai embora não, não vai embora não. Eu sei que de repente você já sentiu a vontade de desligar o vídeo, mas uma coisa que eu te digo, isso daqui é possível, isso daqui é factível, isso daqui é real. Você pode fazer isso, você pode se adaptar, você pode tentar construir a semana perfeita com a menor quantidade de tempo que você tiver. Como? O que vai ocupar mais tempo aqui pra gente é o estudo. Eu vou falar aqui de 6 horas brutas. O que são 6 horas brutas? São 6 horas no relógio. 6 horas no relógio. Só que a hora no relógio, ela... Alexa, parar. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, isso foi o timer anterior. Só que 6 horas brutas, elas nem sempre, na verdade elas nunca vão ser 6 horas líquidas, aquelas horas que você efetivamente estudou. Em 6 horas contadas no relógio, você não estuda 6 horas. Você às vezes estuda 4, você às vezes estuda 5, você às vezes estuda 3, você às vezes estuda 2, dependendo. Esse é o conceito de horas líquidas. São as horas que, independente do tempo transcorrido no relógio, são horas que você efetivamente estudou e, no final das contas, são as únicas horas que a gente vai considerar aí para fins de estudos, tá? Então, se você não puder aplicar essas 6 horas brutas, pense em como que você pode estudar com 5, 4, 3, 2, 1, qualquer quantidade. Por quê? Porque qualquer estudo é melhor do que nenhum estudo, tá? Eu preciso que você se lembre disso. Fernando, como é que eu vou conseguir alcançar isso daqui? E a resposta é uma só. A resposta que você precisa, ela tá na sua rotina. Eu tenho um lembrete para você, tá? Quanto mais estável for a sua semana, melhores serão os seus resultados. O seu resultado depende daquilo que você faz todos os dias, não daquilo que você faz esporadicamente, tá? Então isso já vai ser uma reflexão importante para você. Como é que a gente vai tentar estruturar essa nossa semana? A gente vai tentar colocar aí pelo menos 30 minutos de atividade física por dia. Isso daqui não é só para quem estuda para a área policial, que como você sabe, em geral vai ter aí uma demanda de teste físico, mas não é. A gente vai tentar colocar 6 horas brutas de estudos, que vão dar para a gente aí em torno de 4 horas líquidas, e mesmo que você ache que isso seja pouco, provavelmente você acha que isso é pouco porque você é iniciante. Então quem já tem algum tempinho de estudo sabe que de fato o rendimento do estudo ele é bem aquém daquilo que a gente gostaria. A gente vai tentar colocar aí cerca de 10 minutos
minutos por dia de meditação e 7 a 9 horas de sono por noite, com uma média de 8 horas. Não vai embora! Lembra que eu falei para você, o desafio é você ficar até o final. Por que a gente vai fazer essas coisas? Porque isso daqui vai ajudar a gente. Quando você fala de atividade física, você está falando de mover o seu corpo, de oxigenar o seu cérebro, de melhorar a sua compreensão desse conteúdo, simplesmente porque o seu corpo está funcionando melhor, além de você poder dedicar um tempo aí para cuidar de si. Isso vai ser muito importante, tá? Você precisa do seu corpo, você precisa da sua saúde para você poder vencer esse desafio. Quando a gente fala do estudo, essa é a parte mais óbvia, né? A maior parte das pessoas sabe que precisa estudar. Talvez você não saiba quanto. Essas 4 horas, elas são uma referência para você. A gente vai ter uma proposta gradativa aqui. Você vai ver que eu vou trazer para você a proposta de 1 mês e meio para você poder chegar a esta semana ideal. Significa que você vai chegar lá imediata e vai ficar super feliz imediatamente, vai ficar super feliz com isso? Não, você pode precisar de um tempo de maturação para você poder chegar e tá tudo bem. Quando a gente fala de meditação, a meditação vai ser o aspecto que vai te ajudar com a sua concentração, vai te ajudar com a sua calma, com a sua tranquilidade, com o seu nível de ansiedade. A meditação hoje é uma ferramenta que foi estudada milhares de vezes, hoje existem mais de 6 mil estudos que falam sobre o impacto da meditação na vida, e ela é uma ferramenta que consistentemente traz resultados positivos. E para a gente que está estudando, isso daqui vai ser indispensável. E quando eu falo de 7 a 9 horas de sono por noite, isso é o que 99% dos adultos saudáveis do mundo vão precisar. Fernando, eu durmo 5 horas e fico bem. Se você não fez uma polissonografia e você não sabe como está o seu nível de atenção, você não sabe se você fica bem. Por quê? Porque a gente é incapaz de perceber os efeitos da privação de sono na gente. A não ser que você esteja muito observando e você tenha um comparativo do antes e do depois, fica muito difícil você entender isso. Então, meu desafio para você é procure estruturar o seu dia para que você possa dormir de 7 a 9 horas por noite, e a gente vai ter vídeo aqui no canal falando sobre isso, tá? Fernando, como é que eu vou fazer isso? Simples, a gente coloca 30 minutos aqui, 6 horas aqui, 10 horas aqui, 7 a 9 horas aqui, 8 horas em média. A gente vai ter o quê? Cerca de 14 horas por dia, que vão dar mais ou menos aí 98 horas por semana. Se a gente for fazer a conta, você vai perceber que a gente tem essas 98 horas aqui. A semana tem 168 horas, a gente vai ter em média 10 horas por dia livres. Eu coloco livres entre aspas, por quê? Porque essas horas, durante a semana, por exemplo, elas podem não estar livres de fato. É aquele tempo que você vai dedicar ao seu trabalho, aos seus filhos, a arrumar a sua casa, a ler, a se divertir, a fazer outras coisas. Mas perceba que essas 4 atividades, elas são atividades que vão transformar a sua vida. Se você dorme bem, medita e pratica atividade física, você vai estudar melhor. Então a gente acabou de trazer para a sua vida a lógica de uma atividade principal e de atividade de suporte. Você entende aquilo que eu falo tantas vezes, se você acompanha meu conteúdo já deve ter me visto falando sobre isso, que quando você trata o estudo como a atividade mais importante da sua vida, ele te recompensa com a aprovação em um curto período. E eu digo curto período por quê? Porque me parte o coração ver pessoas estudando 2, 3, 4, 5, 6 anos sem passar em uma prova, sem conseguir atingir a prova que elas querem, considerando, obviamente, que essa prova aconteceu ao longo desse tempo, tá? Para você poder atingir isso, o que você vai precisar? Você vai precisar de foco total e absoluto. E para você ter esse foco total, você vai ter que lidar aí com os gargalos de tempo, tá? O primeiro desses gargalos são as redes sociais. Quanto tempo você passa por dia em redes sociais hoje? É uma reflexão para você ter, tá? Quanto tempo você passa resolvendo problemas que outros podem resolver? Às vezes você tem que fazer uma ligação, você tem que resolver um pepino, fazer uma renegociação, resolver alguma coisa, mas não necessariamente você precisa fazer isso. Outra pessoa pode fazer, um pai, um filho, um cônjuge, um primo, um namorado, enfim, alguém pode fazer isso por você. Essa é uma forma de você dar mais utilidade para o seu tempo. Deslocamentos inúteis e ou repetitivos ou repetidos, tá? São só essas duas opções. Aí você pode pensar aqui em termos de mercado, em termos de farmácia, tem gente que vai múltiplas vezes por semana a cada um desses, e é claro que isso vai gerar um problema para você. Por quê? Porque cada ida ao mercado, dependendo da distância do mercado, vai te levar 20, 30, 40, 50 minutos. E pegue isso e adicione essas 5, 6 horas a mais de estudos para você. Veja o impacto que isso daria, isso dá quase um dia inteiro destinado aos estudos, tá? Demais distrações que você pode ter, muitas delas
provocadas pela privação de sono. Quando você está privado de sono, o seu grau de concentração diminui, você não consegue ficar focado naquela tarefa que você gostaria pelo tempo necessário, e isso acaba te prejudicando, você acaba estudando menos e com menos qualidade do que você estudaria, tá? A cozinha ad hoc é você cozinhar na hora que dá fome. Você vai fazer alguma coisa, você vai pensar em alguma coisa. Algumas comidas são mais rápidas, nem sempre são saudáveis. Cuide da sua saúde, prepare os seus pratos no fim de semana, adiante aquilo que você pode fazer, e isso já vai te ajudar um pouquinho, tá? Trabalhos voluntários, não digo aqui o trabalho que a gente faz com aquelas pessoas menos afortunadas que a gente, mas aqueles trabalhos que não precisam ser feitos. Por exemplo, um estágio para alguém que não precisa fazer estágio por qualquer que seja a razão. Então, nesse cenário, a gente tem que ter esse cuidado para não perder tempo com atividades que vão consumir o nosso tempo diário e uma segunda ou uma terceira faculdade. Eu vejo muitas pessoas que têm problemas de tempo dizendo que não conseguem estudar mais porque estão fazendo uma nova faculdade que não vai ter aí um impacto direto na sua vida. Eu sei que a gente está num momento de muita incerteza em termos de mercado de trabalho, de empregabilidade. Se você está pensando em mercado de trabalho privado até você passar na sua prova, no seu concurso público, ou mesmo pensando no seu concurso público. Mas uma das coisas que eu posso te dizer com muita tranquilidade é a resposta em geral não está em você passar mais tempo sentado nos bancos da faculdade. Muitas vezes isso está mais localizado no direcionamento que você dá para a sua vida e na forma como você se comporta, tá? Como é que você vai aproveitar melhor o seu tempo? Você vai terceirizar atividades que podem ser terceirizadas. Limpeza de casa, lavar roupa. Muitas pessoas não vão conseguir pagar por esse serviço, mas você pode pedir para alguém fazer. Você pode combinar com alguém fazer. Seja criativo, veja aquilo que consome tempo e tente distribuir isso de alguma forma ou reduzir o tempo que isso leva, tá? Uma segunda forma de você aproveitar seu tempo é você usar áudios no deslocamento. Você pode ouvir uma aula, você pode ouvir uma lei, você pode ouvir a Constituição, se a Constituição cair na sua prova. Tudo isso vai te ajudar. E o objetivo aqui, você vai ver inclusive que áudio vai estar na nossa proposta da semana. O objetivo aqui é você se habituar a usar melhor o seu tempo. Eu tenho duas ferramentas nesse sentido. Uma dessas são os áudios e a outra ferramenta é a recuperação ativa. O que é a recuperação ativa? É você se lembrar daquilo que você estudou. Você assistiu uma aula, você leu um PDF, você leu um livro. Você consegue recuperar as informações daquilo? Você consegue se lembrar do que o autor falou, de quais eram os pontos mais importantes ou do que é mais relevante para você se lembrar para fins de prova? E isso é recuperação ativa. É você meio que tentar puxar pela memória e expressar aquilo que você aprendeu. Isso vai te ajudar tanto na discursiva quanto na própria prova objetiva, tá? A delegação de atividades, que tem a ver com essa terceirização de serviço que a gente já falou, e o próprio delivery. Eu tenho até uma história. 2 dias atrás eu estava aqui neste mesmo estúdio onde essa gravação foi feita e eu precisava de um remédio. Qual que é a minha resposta padrão para arrumar um remédio? É sair, me deslocar à farmácia, ir lá e voltar. Ia levar muito tempo? Não, eu tenho uma farmácia aqui perto, talvez levasse 15, 20, 25 minutos. Só que esses 15, 20, 25 minutos era um tempo que eu poderia trabalhar, era um tempo que eu poderia produzir, ou era um tempo que eu poderia fazer nada. A ideia aqui não é a gente ficar fazendo apologia àquela produtividade louca e desvairada. Não é essa a ideia. A ideia aqui é a gente aprender a usar melhor o nosso tempo. E muitas vezes, não fazer alguma coisa para fazer nada é um excelente uso do seu tempo. Não fazer alguma coisa que você não precisaria fazer para fazer nada, ou para ficar com a sua família, ou para ler, ou para descansar, ou para fazer a sua atividade física. Quando a gente passa a respeitar mais o nosso tempo, a gente passa a dar mais valor a esses pequenos pontos, tá? E eu vou trazer aqui então um roteiro para você chegar à sua semana perfeita. Lembre-se que isso daqui são atividades cumulativas. Eu vou trazer aqui 1 mês e meio para você se preparar. Então talvez isso daqui não seja adequado para aquela pessoa que está na reta final, para aquela pessoa que está num pós-edital. Mas se você está tentando retomar os estudos, se você está tentando começar os estudos, se você está tentando se dedicar ao início desse projeto, isso está valendo, tá? Só para lembrar, a estrutura básica da semana seria isso daqui. A gente adicionar atividade física, estudo, meditação e sono. Quando eu falo de estudo, embora eu não vá aprofundar isso daqui, eu estou falando daquele estudo do ciclo EARA, estudo, aplicação, revisão e adaptação. Quando a gente fala sobre isso, a gente está falando essencialmente sobre formas de você estudar e aprender melhor, de você se dedicar à mesma quantidade de tempo que outra pessoa se dedica, mas você aprender mais e você construir mais conteúdo, tá? Se você quiser saber como que você pode fazer isso, você pode conhecer o livro lá em cicloeara.com.br ou você pode ler este QR Code aqui com a câmera do seu celular, que você vai ser direcionado para o site
também, beleza? Então, a gente não vai aprofundar aqui a lógica, a estrutura, a sistemática da sessão de estudos, mas a gente vai falar sobre isso em outros vídeos aqui no canal, como tantos assuntos que estão sendo aqui trabalhados, tá? Então, primeiro ponto, na primeira semana eu gostaria que você se dedicasse a adicionar atividade física à sua rotina. 15 minutos, 30 minutos. Alguns de vocês que estão aqui já são pessoas que praticam atividades físicas regulares. Meus parabéns. Se não for o caso, lembre-se que você não precisa de 1, 2, 3 horas dedicadas à atividade física. Coloca a sua roupa de ginástica, a sua roupa de esporte, faz 15 minutos ao redor do seu bloco, ao redor do seu quarteirão, numa esteira que você possa, a esteira é menos indicada, mas dê uma volta, né? Sempre com máscara no momento de pandemia, vai que no futuro vocês estão rindo aí de eu falando com máscara, dedos cruzados, mas separe aí 15 a 30 minutos para você poder fazer uma atividade física. Coloque o seu corpo para se movimentar. Torne isso hábito. Torne isso hábito. Na segunda semana, fiz tudo certinho na primeira semana, eu vou fazer a minha atividade física. Lembre que essas instruções aqui, elas são cumulativas, e aí eu vou colocar 1 hora de estudos pela manhã. Fernando, por que pela manhã? Ora, se o seu sono está adequado, se você praticou a sua atividade física, você acaba tendo aqui pela manhã mais atenção, e quanto mais atenção você tiver, melhor vai ser a sua retenção e melhor vai ser o seu aprendizado. Quanto mais atenção você tem, melhor você aprende. Então esse é o objetivo que a gente tem, é estudar com mais atenção, é estudar nos nossos melhores horários. Se você começa o dia bem, preferencialmente sem celular, sem ficar olhando mensagem, meu Deus do céu, você vai ter uma vida melhor, tá? Na terceira semana, fiz tudo certinho, consegui colocar 1 hora de estudos ali. 1 hora pode ser 30 minutos, com 5 minutos de intervalo, mais uma sessão de 30 minutos. É muito importante que você se lembre que todas as vezes que eu falar de 1 hora de estudos, 2 horas de estudos, 3 horas de estudos, isso daqui nunca vai ser seguido. Não existe isso. O nosso corpo ele não foi feito, nosso cérebro não foi feito para isso. Para a gente passar 2, 3, 4, 5, 6 horas na frente de livros. O que eu vou recomendar? A cada 20, 30, 40 minutos, faça um intervalo. Fez o seu intervalo? Volte para os estudos, tá? Na sua semana 3, fez tudo certinho? Na sua semana 2 fez tudo certinho? Vá para a sua semana 3. 1 hora de estudos pela manhã, atividade física sempre e 1 hora à noite, mais a meditação. Fernando, por que separar as minhas horas de estudos? Porque quando você separa as suas horas de estudos, você aprende melhor. Você consegue pensar sobre esse conteúdo, você aprende menos, seu nível de atenção é um pouco melhor, você não fica tão enfadado pelos estudos. Estudar é cansativo, é desgastante e você não precisa necessariamente passar por isso quando você chega a essa situação, tá? Fiz 1 hora de estudos pela manhã, 1 hora à noite, meditação e atividade física na semana 3, passo para o finalzinho da minha semana 4, em que a gente vai ter aí 1 hora de estudos pela manhã, 1 hora à noite, mais meditação e um áudio em algum momento da tarde. Isso aqui pode ser, por exemplo, na hora do almoço. Meditação, para você que tem Netflix, 99% da população brasileira, sem dúvida, a gente tem uma série na Netflix que é produzida pelo Headspace. Headspace é o aplicativo de meditação que eu uso hoje, é um aplicativo fenomenal e lá você vai ter uma introdução à meditação. Você vai entender como que você pode começar a meditar. Ele vai te dar ali uma sessão de meditação guiada, são vários os episódios que vão estar disponíveis e eu peço do fundo do meu coração, faça isso. Só entende o impacto da meditação quem medita frequentemente, tá? E o áudio à tarde, um áudio de lei, um áudio que você tenha gravado, se for o caso, não precisa ser, mas pode ser. Então você pode ouvir uma lei, você pode ouvir uma aula, mas acostume-se a usar os seus tempos de deslocamento para você consumir esse conteúdo, porque isso vai aumentar a sua adesão ao conteúdo e você vai acabar estudando mais e melhor. Você pode usar isso para reouvir uma aula que você ouviu, você pode baixar essa aula acelerada ou acelerar em algum aplicativo e colocar no seu celular. Isso vai te ajudar, tá? Fez tudo certinho? Na semana 5, 1 hora de estudos pela manhã, 2 horas à noite, meditação e áudio. 2 horas à noite, por quê? Porque é normalmente o horário em que as pessoas têm mais tempo. Se por acaso você tiver mais tempo pela manhã, você pode colocar essas 2 horas de estudo pela manhã. Mas mesmo que a gente já está aqui com 3 horas de estudos na nossa vida, o que vai nos levar aí à nossa sexta semana. Além da nossa atividade física, a gente vai colocar aqui 2 horas de estudos pela manhã, 2 horas à noite, mais meditação e áudio à tarde. Primeira pergunta, Fernando, não posso 2 horas de manhã e 2 horas à noite. Ótimo, faça quando
puder, tá? Não deixe de fazer porque você não pode seguir por alguma razão esse roteiro exato que eu trouxe aqui para vocês. Isso daqui é uma sugestão. Não significa que você precisa fazer isso, mas siga o princípio de, na medida do possível, por exemplo, você distribuir essas horas de estudos ao longo do dia. Isso vai te ajudar. Fernando, eu não consigo fazer, ou não quero fazer, né? A gente vai falar sobre isso, meditação à noite, mas eu acho que eu consigo fazer pela manhã. Ótimo, faça o que você puder. Fernando, eu não gosto de áudio. Para de arrumar desculpa para as coisas. Faz, aproveita melhor da sua forma. Se você está aqui assistindo esse vídeo até agora, você está aqui com 20 minutos de vídeo, significa que você está procurando uma forma de progredir. Então aproveite esse conhecimento para você, tá? Recomendações que eu vou te trazer. Comece retirando ou reduzindo coisas da sua rotina. Essa vai ser uma forma excepcional de você trabalhar e vai te ajudar a entender melhor como que o seu dia está desenvolvido. Se você tem algumas atividades que você está fazendo que você não precisaria, tire da sua rotina. Faça outras coisas, coloque outras coisas no lugar. Tá? Adie aquilo que não precisar ser feito agora sem pena. Se você não precisa fazer alguma coisa agora, por que você está fazendo isso agora? Se isso está ocupando seu tempo de estudos, para que você está fazendo isso? Agora, estou estudando, minha rotina está excepcional e faço outras coisas, cara, vai ser feliz, esse é o melhor dos cenários, tá? Coloque lembretes, principalmente no início, vai ser difícil você se lembrar de meditar, vai ser difícil você se lembrar de preparar a comida no domingo e para isso fazer o mercado ali no sábado à noite ou na sexta à noite ou no dia que você puder. Tá? Isso vai ser extremamente importante. Coloque lembretes até que a rotina vire hábito. Faça qualquer coisa que você puder, mesmo que não seja o ideal. Eu vejo muita gente reclamando, falando, Fernando, eu só tenho 10 minutos para estudar, então eu não vou nem estudar. Mas se tivesse estudado esses 10 minutos, os 10 minutos teriam virado hábito, de 10 minutos você passa para 20, de 20 você passa para 30. Só que a pessoa quer começar os estudos, estudando 8 horas no dia, me diga se isso aconteceu com você ou com alguém que você conhece, e aí o que você faz? Às vezes você até consegue 1 ou 2 dias, ou no primeiro dia já é um completo fracasso, e aí você diz, essa bagaça não funciona, não vou fazer isso não. Só que isso é muito triste, porque se você tivesse começado com aqueles 10 minutos, 20, 30, 40 minutos por dia que fosse, hoje talvez você estivesse estudando 3, 4, 5 horas líquidas por dia, tá? Aproveite seu tempo ao máximo, isso daqui é uma mentalidade, inclusive, de você aproveitar o seu tempo, de você valorizar o seu tempo, uma coisa que muitos de nós não temos, tá? Esse não é um problema que nós temos hoje, Sêneca já havia dito que o problema não é que nós temos pouco tempo, mas é que aquele tempo que a gente recebe a gente não sabe usar, estou parafraseando aqui, tá? Uma das formas de você trabalhar, que tem funcionado muito para mim, por exemplo, é colocar timers para Pomodoro. Eu tenho Echo Dots, né, da Alexa, da Amazon, e aí eu viro para Alexa, que inclusive a gente teve uma interrupção mais cedo, eu viro para Alexa e falo assim, Alexa, programar timer para 25 minutos. 25 minutos, iniciando agora. E aí eu posso tocar a minha vida e ela vai me avisar daqui a 25 minutos quando esse tempo acabar. Fernando, mas eu poderia fazer isso no celular? Poderia, mas no celular você tem notificação, você tem mensagem, e você quer olhar a mensagem, você quer ver quem é que está conversando com você, e aí você acaba não aproveitando tanto isso quanto você poderia. Isso acaba sendo mais uma distração. E a Alexa não precisa encostar em nada, eu simplesmente converso com ela e ela vai me dar uma pista auditiva clara na hora que o meu trabalho terminar, tá? Esperamos que esta versão do vídeo seja a última e que eu não precise ser interrompido por ela novamente. Delegue as suas atividades, falamos sobre isso. Tem coisas que precisam ser feitas, mas que não precisam ser feitas por você. É a ideia de pedir para alguém fazer, de pedir para alguém desenvolver. E faça um registro do seu dia, tá? O meu dia, ele poderia ser desenhado assim. Eu uso o Sleep Cycle para poder fazer o registro do meu sono. Então isso aqui é o aplicativo que eu uso, ele dá a quantidade de tempo que você passa na cama, a quantidade de tempo que você passa dormindo, a qualidade do seu sono e todas as informações ali que você tem. Aí eu coloco lá, acordei 6h40, tomei um café da manhã padrão, comecei a trabalhar às 10, cheguei focado, trabalhei 3 horas, assisti série, almocei normal. Por que você vai fazer isso? Porque se o meu dia hoje está difícil, muitas vezes o meu dia ontem é a explicação. Foi alguma coisa que eu comi que de repente não bateu tão bem, foi alguma coisa que teve a ver com o meu sono, eu dormi pouco, dormi tarde, não consegui ter uma visão clara sobre a importância disso, acaba estando mais distraído. Se toda hora que você não estiver conseguindo estudar, você se perguntar, cara, o que está acontecendo? É o conteúdo que é difícil? Eu estou com medo disso? Ou eu estou com alguma dificuldade específica? Isso, claro, vai te ajudar a entender cada vez melhor a sua rotina, tá? E
qualquer que tenha sido o cenário até aqui, meus parabéns por você ter chegado, tá? Foram muito poucas pessoas que chegaram até o final desse vídeo. Eu te digo isso porque eu tenho as estatísticas do vídeo. Então, eu posso te dizer, se esse for o caso, já coloca a hashtag até o fim ali nos comentários para eu saber que você veio até aqui, tá? Mas qualquer que tenha sido o seu cenário, se você por acaso pensou assim, eu não consigo... Em vez de você dizer, eu não consigo fazer, você precisa se perguntar, como que eu posso fazer? E a partir daí, você vai ter muito mais clareza a respeito da sua vida, tá? Vai no Instagram, começa esse desafio, coloca a hashtag, me marca, coloca lá desafio da semana, marca o Fernando, põe tudo lá que isso vai te ajudar, tá? A gente vai formar uma comunidade, volta aqui depois para dizer como que foi esse trabalho que você desenvolveu, como que você conseguiu superar os obstáculos, qual que é a sua história. Vamos contar isso daqui, vamos compartilhar essa história, porque é falando sobre aqueles problemas que a gente tem que a gente acaba encontrando superação para eles, tá? E um lembrete importante, a temática desse vídeo foi decidida lá no meu canal do Telegram. Se você não segue ainda, entre em t.me/blog do FM e você pode também, se você preferir, ler esse QR Code aqui com a câmera do seu celular, que você vai ser direcionado para lá. Eu coloco os vídeos que eu publico, enquetes, materiais especiais que eu produzo para você, tudo lá, tá bom? Eu espero que isso tenha te ajudado. Eu espero que você tenha conseguido vislumbrar uma semana perfeita e ideal. Lembrando que a semana perfeita e ideal vai variar. De pessoa para pessoa, vai variar de momento para momento, mas você tendo clareza sobre o que você precisa fazer e sobre o que você pode fazer, que é mais importante, isso vai fazer vai trazer um total progresso para a sua vida. E no final das contas é isso que eu quero. Eu quero que você viva melhor, quero que você passe na sua prova, quero que você seja feliz. Se você não me conhece, muito prazer. Se inscreva no canal, deixe seu like aqui no vídeo e a gente se vê na nossa próxima oportunidade. Um grande abraço e até lá. Tchau!